formação do ser humano? Para você ver que o ser humano é importante, desde a alma e espírito até o corpo. O corpo é fundamental. Ele não é a parte mais importante, mas ele faz parte dessa natureza importante. Irmão Henrique, o que é o ser humano? Gênesis capítulo 1, versículo 26, parte A e 27. E disse Deus... Tira a folha aí, por favor, irmãos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Aí. E o 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. A criação de Deus é criar macho e fêmea. Satanás cria outras coisas parecidas, mas Deus criou macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Não é a imagem de anjo, não é a imagem de outra coisa, a não ser de Deus. Jesus estava no princípio da eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi criado o ser humano, um componente fundamental, mas era ainda barro. E ele coloca o Espírito, o fôlego de vida, que é no próximo ponto. Do que é composto o ser humano, irmão Henrique? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra, irmãos. Nós somos um ser químico. Deus fez a gente através de elementos químicos. Por que é importante a gente falar sobre a composição do ser humano? O que é que isso tem a ver com vida após a morte? Sabe por quê? Porque as culturas orientais e até ocidentais acreditam que o ser humano não é nada. O homem é algo obsoleto, ele não é importante. Importante é a natureza, o sol, a lua, ou até mesmo o animal, o Buda, ou qualquer outro animal que a gente pode adorar. A gente, que eu digo eles, né? Só que Deus tem um tratado especial. Somente no cristianismo o ser humano é tratado com algo de honra. Deus, ao criar o ser humano no último dia, ele fecha com chave de ouro, dizendo: vou construir a coisa mais importante para mim, o ser humano. Ele fecha com chave de ouro e cria eu e você, o ser humano. Então por isso que ele é importante. Ele tem a parte material, que o irmão falou, do pó. E como não tinha a palavra átomo naquela época, porque há mais de não sei quantos milhares de anos, então Deus tira do pó. Imagina Moisés dizendo assim, Deus o revelando que o ser humano foi criado do pó. Ele dizia: do pó, como assim? Imagine Deus, um artesão construindo, um artesão, né? Um oleiro construindo um vaso. Imagina as matérias, o potássio, o zinco, o ferro, os elementos químicos, né? Dos 92 elementos químicos da natureza que existe, 21 foram formados o ser humano. Então imagina os elementos químicos vindo assim, ó, e Deus, pelo seu poder, dizendo: estou construindo o ser humano, a minha melhor criatura. A criatura que eu estou criando vai me adorar, vai me honrar, vai me obedecer. E ele lá construindo, os pó se alimentando, construiu a parte material. Faltou uma coisa, a parte material, que veio dentro do próprio Deus, e ele coloca dentro do ser humano, que é a parte espiritual, que é alma e espírito, interligadas, porém distintas, porque cada um tem sua funcionalidade. A igreja que está entendendo, diga amém. Amém. Terceiro ponto: qual era a visão sobre a morte no Antigo Testamento? Eclesiastes 3, 20 e 21, irmão. E depois Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 3, 20 e 21. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos ao pó tornarão. Amém. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Alguém poderia dizer assim: e os animais não vão para o céu não, é? Está a resposta aí de Eclesiastes. O animal, ele tem uma alma diferenciada. É diferente da alma que Deus colocou. A alma que Deus colocou no ser humano, ela é racional. A do animal é irracional. Ele age por instinto, e o ser humano por razão, por memória, por intuição, certo? Então o ser humano, ele é composto de matéria. Quando ele morre, a visão do Antigo Testamento era o quê? Que a alma do animal desce, a do homem. Era só isso que o povo judeu sabia. Igreja, nós estamos há 2000 anos depois de Cristo. Naquela época, 2000, 3000 anos antes de Cristo, e Moisés e os demais tinham uma visão totalmente diferente sobre vida após a morte. Era limitada. Lembra do que eu disse anteriormente? Que a Bíblia, ela é progressiva.
Quem estava aqui lembra. O que é progressivo, ela é gradual. Verdades ditas no Antigo Testamento era limitada. Somente no Novo Testamento isso é mais claro, é mais nítido, para que as pessoas possam entender. E quem trouxe essa novidade de vida após a morte, com maior ênfase, foi Jesus Cristo. Porém, só teve um profeta de Deus no Antigo Testamento. Dos 39 livros que tem no Antigo Testamento, só foi Daniel, capítulo 12, versículo 2, que teve uma visão do céu sobre a vida após a morte. Os judeus ficaram apavorados, dizendo: esse cara está doido, como é um negócio desse? Vida após a morte, como é que vai acontecer? E existe. O povo tinha dúvida. Lê, irmão. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pensa aí, no Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo, ser gerado, né? A gente chama nascer, mas ser gerado. E ali Daniel tem uma visão do céu, do que acontece depois da morte. Uns vão se ressuscitar para a glória e outros para o tormento eterno. Imagina aí um judeu pensar: gente, mudou a mentalidade de muitos judeus. Dando prosseguimento, pronto. Qual era o lugar que eles iriam? Havia um lugar espiritual dividido em duas partes. Como é o nome dele? Sheol, região ou mundo dos mortos, ou mundo espiritual. Toda vez que a Bíblia tratava de vida, de morte, né, pós-morte, ela trata com a palavra Sheol. Sheol, os tradutores da Bíblia, eles traduzem às vezes por inferno e às vezes por sepultura. Por isso que às vezes a gente fica confuso. Afinal, é sepultura? É o que? Inferno? Até porque a palavra inferno, ela não é nem grega do Novo Testamento e ela também não é hebraica. É uma palavra latina que foi aportuguesada por nós brasileiros. Ela está na Vulgata de Jerônimo, no 4º a 5º século, que foi a Bíblia traduzida do grego e o hebraico para o latim. Foi a Igreja Católica que naquela época, por Jerônimo, traduziu todo o Antigo e Novo Testamento em latim para ficar mais fácil. Então eles traduziram a palavra Sheol, ou a palavra Hades no grego, por inferno. E a gente conhece tradicionalmente por inferno. Fulano foi para o inferno, para o céu. Só que essas palavras na verdade Sheol ou Hades. E acabou. Agora vamos ver a primeira ocorrência dessa palavra no Antigo Testamento, que se encontra em Gênesis 37 e 35. O irmão Henrique, leia para nós esse contexto. Gênesis 37 e 35. Gênesis 37 e 35. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a 4ª sepultura. Assim o chorou seu pai. Sepultura. O tradutor quis colocar sepultura. Vamos pensar um pouco. Jacó, ele tem a notícia de que mataram seu filho. Ele chega os irmãos dele, de José, com a túnica ensanguentada de José, e entrega a Jacó. Nosso irmão foi devorado por um animal. Jacó automaticamente fica desesperado, e o pessoal vai tentar consolar e diz: não, eu vou, como eu gostaria de ir para o Sheol, ao encontro do meu filho. Vamos pensar um pouco, se fosse a sepultura, se Jacó só estava com a túnica ensanguentada, qual seria o motivo de Jacó ir para um túmulo se o próprio filho dele não estaria ali? Só teria a túnica. Então, pela lógica, Jacó estava dizendo: como eu gostaria de estar na mansão dos mortos, no canto espiritual, que é justamente o Sheol. Então, nesse Sheol tinha um canto positivo e um canto negativo. Só que os judeus não tinham tanto entendimento sobre isso. Só que depois foi sendo revelada aos poucos. Como eu disse, a Bíblia, a revelação dela é gradual, é aos poucos. Irmão, leu a passagem de Salmo 9, versículo 17. O segundo lugar desse Sheol, como é traduzido? Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vai ser lançado no inferno? Os ímpios serão lançados no inferno. Amém. Essa palavra inferno e a outra sepultura é Sheol, a mesma palavra. Sheol era um ambiente espiritual
espiritual dos mortos, que existia um lado ficavam os ímpios e o outro lado ficavam os salvos. Só que ele não tinha muito conhecimento com o vasto conhecimento que o Novo Testamento traz. Isso. Pronto. Eu já falei sobre essa parte. Agora a outra parte fundamental. Mateus capítulo 25 e 46, né? A sequência, Rick. Mateus, isso. Ou é Daniel 12, 2? Você já leu, não foi? Já. Pronto, Mateus 25 e 46. Você pode seguir no seu papelzinho. O que é que diz? Pode ler? Pode dizer. Mateus 25, 46. Sim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vida eterna. Agora João 5, 28 e 29. Olha no Novo Testamento como é mais rico. Jesus explicando que depois da morte você não morre não. Que história é essa? Acabou. Minha vida acabou. Essa vida, se essa vida aqui é boa para você, imagine no céu. Que isso é um reflexo do céu. Tudo que a gente vive aqui, a pessoa que mais vive bem nessa terra, se ela imaginasse o que é o céu, ela dizia, meu Deus, isso aqui é 0,1%, que aí de fato é bom. Porque aqui é só um reflexo, é uma passagem. Você está administrando uma vida que não é sua, é de Deus. E você vai ter que prestar contas. Amém? Prossiga, irmão. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Certo. Não te maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros... Vai acontecer o quê? Ouvirão a sua voz. Oxente. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, certo, para a ressurreição da condenação. Condenação. Tem gente que está brincando com sua vida, pensando que não, estou bem, eu ajudei fulano, eu ajudei Mariquinha, Toinha, um dia sim, um dia não, e começa a cometer torpeza, imoralidade, sexualidade, idolatria, qualquer outra coisa, e está bem. Igreja, a gente vai prestar conta da nossa vida. Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Essa vida, ela está glorificando a Deus ou está glorificando ao mundo? Está sendo entregue aos prazeres da carne ou aos prazeres espirituais? Reflita bem sobre isso. No decorrer dessas explicações tem um papelzinho que você vai fazer uma pergunta sobre essa temática. Mas a sequência diz o seguinte: o Hades é o sinônimo de Sheol. Você já sabe que o Sheol era um ambiente espiritual, o mundo espiritual dos mortos, em que do lado ficavam os ímpios e do outro lado ficavam aquelas que se entregaram a Deus. No Antigo Testamento, quem morria com a esperança de um único Deus, ele tinha sua salvação. Mas aqueles que acreditavam em outros deuses, em outras artimanhas do homem criado, ele não tinha salvação. Ele era politeísta. Deus não divide sua glória para ninguém. Deus quer exclusividade, ao único Deus adorar. Glória a Deus. Agora vamos trabalhar o Hades, é o sinônimo de Sheol. Nós temos aí o tormento e o gozo, o rico e o Lázaro. Igreja, essa passagem não está dizendo que todo mendigo vai para o céu, não. Muito mendigo vai para o inferno. E também não está dizendo que todo rico vai para o inferno, não. Porque muito rico vai para o céu. O problema do rico é se confiar na sua riqueza, no seu dinheiro, na sua prepotência e desprezar Deus e dizer, eu não preciso de Deus. Quem precisa de Deus é crente. É gente por aí que vai para a igreja todo dia. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas riquezas, não preciso. Isso é um equívoco. Todo ser humano depende e precisa de Deus. Se você tem, graças a Deus. Se você não tem, glorifique a Deus. Agora nós vamos para a passagem do Novo Testamento, que é a que nós lemos como introdutório, e a gente vai ver o que é esse Hades. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pega a folhinha, você vira e você vai ver. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras.